Bom, eu já estava fazendo comerciais há algum tempo. Isso aí esse documentário era de 72, eu acho, 71, 72. E eu já estava fazendo comentário desde 67. Então eu já tinha o manuseio da câmera para mim, já era familiar, já sabia o que eu podia fazer. E daí começou a me ocorrer o seguinte, porque eu nunca fui um fanático por cinema, mas eu ia muito a cinema como toda a minha geração. E eu via aqueles filmes maravilhosos dos anos 60, que realmente empolgantes, né? E eu comecei a pensar, poxa, eu estou com todo o equipamento aqui, o equipamento era exatamente o mesmo. Você tinha uma câmera, a Reflex 2C, lentes Cook, ia para o laboratório, tá? Só no fim, quando o filme estivesse absolutamente pronto, em 30 segundos, que você fazia uma redução para 16. O laboratório fazia, porque a televisão não passava 35. Era impossível passar um filme em 35 na televisão. Então passava 16. Nesse momento final, era o único momento que diferia uma coisa. O resto, você fazia exatamente como se fazia 35 milímetros. Os profissionais eram todos da Vera Cruz, que tinham feito longa-metragem. Então era uma coisa muito, digamos, próxima. O verdadeiro cinema do cinema comercial, né? Daí eu percebi o seguinte, já que eu estou com tudo isso aqui, está tudo na mão, são meus amigos, comecei a fazer amizades, por que não utilizar isso para fazer um filme? Ué, vamos fazer um filme. Esse filme, de repente, aconteceu de eu entrar num edital de curta-metragem, e o Roberto Santos, que era um grande diretor de São Paulo e tal, comecei a ficar muito amigo do Roberto, e ele aprovou esse roteiro dos Campos Elíseos. Na época eu estava muito interessado em sonhos que se desfazem, sonhos que acabam logo. Então você tem um sonho, ele parece muito concreto, né? Por exemplo, você faz uma mansão, ela pode durar 100 anos, mas você não dura 100 anos, você dura mais 30 na mansão. Daí o que acontece com ela? Essa coisa do seu sonho não corresponder, na verdade, ao que vai acontecer na vida. O Campos Elíseos é um perfeito exemplo disso. Era um bairro que foi o primeiro bairro com ruas demarcadas, com lotes que você não podia fraccionar, você tinha que usar aquele lote enorme. Enfim, um bairro muito aristocrático, perto da Estação da Luz, então muito próprio da Sorocabana também, muito próprio para os fazendeiros de café vigiarem suas cargas. Eles passaram a morar em São Paulo e próximo à estação, porque aí eles vinham, que vinha da fazenda deles de trem. E construíram mansões que algumas até hoje estão lá, né? No tempo que eu filmei, ainda tinha. Só que, por incrível que pareça, esse bairro, ele durou, como bairro aristocrático, não mais do que 30 anos, talvez. Dos anos 15, 20 aos anos 40. Não foi acima dos anos 40, não foi. Eu acho que a guerra, como sempre, a guerra traz modificações que você não suspeita, mas ela traz. E aí ocorre a decadência do bairro. Em 1970, ele era um bairro composto de mansões, na maioria desabitadas, outras eram órgãos do governo já, e prostituição, banditismo, a chamada boca do lixo. Em São Paulo tinha um negócio que chamava-se boca do lixo. Boca do lixo era, pelo nome você pode imaginar o que era, né? Era marginal de tudo quanto é espécie. Então, esse desvio de destino, a despeito dos caras que eram riquíssimos, que fizeram aquilo, me interessava muito. Me interessava muito essa fugacidade, essas coisas que parece que vão durar eternamente e não duram, né? O Hitler falava, nós estamos fazendo um Reich de 1000 anos. Durou 12, 13. Né? Eu sempre me interessei por esse tema, da revolução que o tempo faz com as coisas. Né? E o Campos Elíseos é isso, é um filme que mostra o que restava das mansões, dá uma pequena descrição das mansões, do que ele era no início, e depois o que ele virou. E já depois, nesse documentário, ele tinha virado outra coisa, que era nada. Que enquanto o bairro aristocrático, ele tinha uma personalidade, né? Era um bairro aristocrático, pô. Ele tinha uma singularidade, né? Quando ele passou a Boca do Lixo, ele também tinha uma singularidade. Era um lugar boêmio, perigoso, aventuresco, romântico, se você quiser. Quando eu filmei, a própria Boca já tinha acabado.
Então, ele não era mais nada. Era um bairrozinho de São Paulo igual a qualquer um. Hoje você vai lá, é isso. É claro que tem umas mansões ainda, todas ocupadas pelo governo, mas ele não tem mais o charme. O bairro foi crescendo, tendo como centro a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, cuja construção terminou em 1894. Grades de ferro cuidadosamente trabalhadas separavam as ruas arborizadas das mansões dos Chaves, Prado, Souza Queiroz, Campos, Bueno, Prates, Alves de Lima. Entre vitrais importados e tetos trabalhados por artesãos italianos, a vida ia correndo mansa, século XX adentro, no elegante bairro. E para culminar todo esse requinte, um prosaico incidente, havido com a mansão dos Chaves, forneceu o único nome aceitável para uma região tão aristocrática: Bairro dos Campos Elíseos. Mas foi feito nos intervalos dos comerciais, digamos, filmar no fim de semana, ou filmar um dia que não tinha nenhum comercial para fazer. No começo, quando eu comecei a fazer documentários, eu fiz vários, fiz dois, três, para dizer a verdade, que eram assim, feitos... Porque no comercial, fazendo comercial entre publicitários, é um erro pensar que o publicitário é um imbecil. Ele é um imbecil, mas há exceções entre os imbecis. Então, e encontrei muita gente boa que falava, não, vamos lá, vamos fazer, é isso aí. Então a gente fazia isso. Você pode? Posso. Você não está fotografando nada? Então vamos fotografar. Quem tem o negativo está aí, tá, pega um pouco de negativo. Foi feito assim. O Campos Elíseos foi mais ou menos isso. Porque o dinheiro que o Roberto me arrumou também na secretaria, nós estamos falando de um tempo que era tudo 35 milímetros. Isso, era caro, né? Era muito caro. Tudo era muito caro. A Câmara conseguiu arrumar de graça, lógico. O pessoal trabalhou de graça também. Primeiro que comprar o negativo. Acordar que não tinha negócio de falar, vou ajudar vocês. Isso não existia. O laboratório também não. O laboratório sempre... Então era caro, sim. Então foi assim, meio guerrilha. Bairro dos Campos Elíseos. Não foi encantador? O nome Campos Elíseos ajudava a suavizar a dor de ter nascido nesta desconhecida e não muito civilizada província de São Paulo. Afinal, Campos Elíseos é a tradução de Champs-Élysées, de Paris. Campos Elíseos. Um nome comme il faut. O apogeu durou até exatamente 1929. A grande crise atingiu a aristocracia do café violentamente. A vida tranquila e sofisticada dos Campos Elíseos sofreu um abalo que o tempo só acentuou. Muitas casas foram vendidas, perdidas ou transformadas em hotéis e hospedarias para servir a quem chegava pela Estação da Luz ou Sorocabana. E chegou muita gente. Do antigo Campos Elíseos, pouca coisa e pouca gente sobrou. Eu acho que o roteiro para documentário é uma contradição nos seus próprios termos. Como você vai fazer um roteiro? O roteiro, na minha opinião, é uma peça que você prefigura o filme. Você faz um filme de antemão. São anotações que depois vão se transformar no filme. Agora, você tem que saber. Por exemplo, qual é o diálogo que você pode reproduzir num roteiro de documentário? Nenhum. Como é que sabe? Nós estamos falando, vamos fazer essa entrevista. Como você sabe o que eu vou falar e eu sei o que você vai me perguntar, enfim. Exato. Eu acho que o roteiro, eu sempre fui contra isso, eu já briguei até com a Cine. Olha, isso aí é ridículo. O que a gente tem que ter, o documentarista tem que ter, é uma clara visão do tema dele. Pois o que eu quero disso? Pois o que eu quero, o que eu queria dos Campos Elíseos? O que eu queria mostrar dos Campos Elíseos? Qual era a minha intenção? Mostrar que você faz uma coisa na vida que você pensa que vai durar não sei quanto tempo e não dura nada. É isso. Em uma linha bem singela. Os Campos Elíseos eram um campo em que eu via isso. Estava na minha frente. Que roteiro que eu vou fazer? Agora, o resto é a aventura de você encontrar coisas. O documentário é isso. Você sai. Não é como um longa-metragem que eu saio para fazer a sequência 4
o que está totalmente previsto, até com plano, se o cara for cuidadoso, closes, corta por trave, não sei o quê. Documentário você sai e você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Né? E isso que é a beleza do documentário, senão, porra, se eu vou colocar a pessoa que eu estou entrevistando, o assunto dentro de uma armadura prévia, não, eu quero isso, então o roteiro vai ser assim porque eu quero assim, pô, como você quer assim? Então não é um documentário, né? Então eu sou absoluto, nunca fiz documentário, nem pense em fazer, e acho uma perda de tempo, uma boçalidade. Você tem que saber o que você quer do documentário, o que você pretende com esse documentário, qual é a sua ideia sobre ele. E depois você vai ter sim que fazer o roteiro. Sabe onde? Na montagem. O roteiro do documentário se faz na montagem. É na montagem que você fala, não, essa cena aqui é melhor colocar antes, hein? Esse cara falando isso, vamos pegar só esse pedacinho do que ele falou e vamos passar para o outro cara. Isso é roteiro. Mas só pode ser feito depois que o cara falou, não antes. Então eu acho que o roteiro do documentário se faz junto com o montador. Eu não acompanho montagem, eu detesto acompanhar montagem. De ficção. Documentário eu fico com o cara o tempo todo. Porque daí eu estou fazendo o roteiro junto com ele. O roteiro se faz a posteriori no documentário. Eu não acredito em roteiro de documentário nenhum, de forma nenhuma. Acho um erro. Eu nunca vi, aliás. Eu nunca vi. Eu acho que, sinceramente, eu acho muito simples. Qualquer pessoa um pouco mais atilada, mais da inteligência, o comercial não é nada. O comercial tem uma única mensagem. Cumpra esse produto. Você tem que usar a sua habilidade, não criatividade, porque criatividade é uma outra coisa, mas sua habilidade para transmitir essa ideia. Então, como todas as pessoas, os fabricantes falam a mesma coisa, compra o meu que é o melhor. Você tem que fazer usar um artifício qualquer para alguém pensar que aquilo que você está no centro, de fato, é o melhor. Nunca é. Mas, então é uma coisa cheia de artifícios. Só usar a sua habilidade você faz, não tem problema. O documentário, eu acho que o documentário está muito perto do jornalismo. Eu sei que tem gente que vai me trucidar por isso, alguns documentaristas, agora surgiu o documentário poético, que você está, ou então surgiu aquele documentário criativo, no seguinte sentido, eu estou falando com você, eu estou filmando você, mas eu começo, em vez de pôr a câmera na sua cara, eu ponho a câmera no seu pé, e você fala, e eu filmo o seu pé, entendeu? Porque está gasto. Como está gasto? Um ser humano falando, se ele for inteligente, se ele não for, joga fora. Acaba a entrevista com você, joga tudo fora. Mas se você for inteligente, é um espetáculo que nenhum pé vai substituir. Nenhuma noção poética, pseudo-poética, e também não é. Né? Então, eu acho que as pessoas têm vergonha, nesse momento, né, de dizer o documentário é parente do jornalismo. É fazer jornalismo de alto nível. Documentário é isso. É jornalismo que eles não sabem fazer, os jornalistas. A gente tem mais nível que eles, técnico e etc., né? De captar alguém. E não podemos sair disso. Quando você sai disso, é quando você quer mostrar, olha, além desse cara que é muito inteligente que eu estou entrevistando, tem eu que sou muito inteligente, hein, gente? Pô, não vamos perder isso de vista, hein? Atenção, estou aqui, sou diretor. Eu acho isso tudo infantil. Se você tem um assunto, e o documentário é o assunto, se você escolheu o assunto direito, um assunto poderoso, porque deixa correr, porra. O que eu falei é o seguinte, eu acho que se você procurar fazer um documentário mostrando ao mesmo tempo como que inventivo diretor você é, que poético que você é, que não sei o que, não sei o que lá, você tende, essa é apenas uma tendência, a empobrecer os documentários. Veja os documentários do Coutinho. O que eu estou dizendo é, eu não preciso nem mais falar. Você assista qualquer documentário do Coutinho e você veja como é que é a coisa. Eu estou falando o melhor de todos, na minha opinião. É isso. Você tem um personagem forte, deixa o personagem, pô. E você, quanto mais você se anula como diretor, mais forte é o negócio, pô. Melhor é.
Mas, enfim, pode ser que eu esteja enganado. O ficção é ficção. Ficção é o melhor de tudo, né? Ficção é o verdadeiro documentário, né? Você só diz a verdade quando você faz ficção. Quer dizer, é claro, sem dúvida. Você quer saber como é que é o século XIX, no começo da Revolução Industrial? Leia Balzac. Está tudo lá. A verdade está mais lá do que num tratado de sociologia da época. Né? Eu acho que é assim, sim. Eu acho que se você quiser fazer uma coisa... Isto é, então vou expressar de outra forma. A ficção, para mim, é um auxiliar da sociologia, da filosofia, da literatura, para interpretar o mundo. Está ao nível dessas ciências e não é uma coisa desprezível. Você fala, isso é ficção. Não, isso é verdade. Se o cara é bom, porra, se o cara é bom, você quer saber como é que Aristóteles, o fim do século francês. Leia Em Busca do Tempo Perdido. Está tudo lá. Está tudo lá. Pô. Nenhum filme faz aquilo. Então, a ficção, para mim, quanto mais... Tinha um poeta que falava isso, né? Quanto mais poético, mais verdadeiro. Acho que era o Novalis, assim. Novalis, né? Ele fala, quanto mais poético, mais verdadeiro. Mas eu prefiro dizer, quanto mais ficção, mais verdade. Quanto mais você tem ficção, mais verdade. Se o cara é bom, né? Se for um bocó, porra, daí... A passagem, a gente antevia há muito tempo. A gente caminhava, o cinema caminhava em paralelo à televisão. A gente caminhava em paralelo. Eu odiava a televisão, mas porque era uma qualidade muito ruim, não se comparava ao filme. Talvez você lembre aquelas fitas. Bom, aí já estava melhorzinho, mas você pega aquelas 2 polegadas, era um horror aqui. Mas eles foram evoluindo, entendeu? A gente via que estava evoluindo, você via. Eu ia falar, pô, esse cara, até que saiu o Avid. Aí mudou mesmo. Daí os caras falaram, bom, esse negócio vem aí. E foi uma grande Avid, um instrumento de montagem que você passa para digital para montar. O que foi um progresso inacreditável para a montagem, né? Ela ficou não só mais rápida, como possível de você fazer várias experiências, fazer várias versões de uma sequência, tal a rapidez que você montava, né? E aí assustou um pouco. Depois apareceu o Telecine. O Telecine... Bom, quando apareceu o Telecine, Aves, essas coisas, a gente estava certo que ia acontecer uma... Estava acontecendo a revolução, né? E ela aconteceu mesmo. De repente apareceu essas câmeras digitais, né? Que são recentes. Antes disso tinha aquelas beta. Eu usei muito. Tem documentários que eu passei aqui que eu usei Betacam. Não tinha outra coisa para usar. E tudo bem, vamos embora, vamos fazer. Essas câmarinhas de hoje são uma revolução completa, né? Você pega uma 5D, pô, essa é uma revolução. 5D é uma revolução, né? Eu fiquei até com vergonha quando eu fui filmar com a 5D, que alguém me visse, né? Na minha idade, atrás de uma câmera fotográfica. Eu ficava atrás daquelas câmeras, com a teleobjetiva, ia ficar desse tamanho. Eu falei, pô, tomara que nenhum parente meu veja isso, que é uma câmera... Só que a qualidade é incrível, né? É muito boa. Muito bom. Para mim, tudo bem, se passar para o digital, não tem nenhum problema. Aliás, no Brasil, essa pergunta que você faz, ela vai se tornar... Ela tem uma área dela que é absolutamente... Não dá para fazer essa pergunta. Porque nem que eu queira, não faço. Acabou. Em outros lugares do mundo, eu acho que até em Buenos Aires, hein, você ainda pode encontrar um laboratóriozinho que faça 35... Aqui é um pesadelo. O Brasil é muito um país estranho, porque o Brasil ele passa por uma outra etapa mais adiantada sem ter resolvido a anterior, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a filmar com preto e branco, não tinha colorido. Tinha colorido, sim, mas para o cinema, não para a televisão. Então eu filmava comerciais, só filmava em preto e branco. Nunca resolvemos o preto e branco.
O laboratório nunca conseguiu dar aquelas... A gente via aqueles preto e branco que vinha de Paris e falava, puta, não é possível. Aqui, pô, você tinha que ir lá brigar no laboratório, ficar de plantão. Assim mesmo a gente passou para a cor. Nunca nós resolvemos o problema da cor. Nunca teve um laboratório aqui que você falasse, pô, tal, é isso, é super profissional, você não vai ter surpresas. Não, você sempre tinha uma surpresinha. E a gente abandonou a cor para passar para vídeo, para digital. Então a gente vai queimando etapas sem resolver a anterior, por isso que você abandona a outra. É um país estranho. Para mim, o futuro do cinema brasileiro, provavelmente eu me engane, mas eu vou falar, porque é o que eu acho no momento, tem umas casinhas de cinema, como tem hoje no shopping, que isso não é cinema, são lojas, né? Que você compra cueca de um lado, do lado tem uma lojinha de filme, que é o cinema, e logo depois tem um negócio tem uma senhora que vende biju. Não é você sair de sua casa para ir mais no cinema. Antes você saía e você tinha uma direção, era ver um determinado filme, para isso você tomar uma condução ou pegar o seu carro. O cinema tinha um nome, sei lá, Marrocos, que identificava ele, não era só uma bobagem, né? Isso acabou. O cinema hoje é uma coisa como outra qualquer. Que você sai sem destino de casa, de repente sua mulher está muito lenta para comprar um negócio e fala, vou entrar no cinema e você vê qualquer filme. E você vê que as sessões são feitas para você não escolher. Você olha e fala, pô, tem uma sessão aí 10 para as 4, pô, agora são 15 para as 4, vou entrar nessa mesmo. Então nessa mesmo não é o filme que você queria ver. Isso é mortal para o cinema, é mortal. Então vai ficar umas lojinhas aí nos shoppings da vida que não vão representar nada. O cinema vai se dar na televisão. Onde vai se dar o cinema? E também sei lá, nessas redes sociais. Eu não excluo a possibilidade de você o cinema de uma maneira assim, um pouco mais vulgar e um pouco mais, digamos, passar o tempo. Quando eu era moleque, a gente ia ver as menininhas no cinema, não ia ver o filme. Ninguém era interessado no filme, né? Mas o cinema estava lá. Se você quisesse, ia ver o filme. E agora não mais, né? Sei lá que vai virar isso. Eu vou te responder de um jeito oblíquo, mas é uma resposta. É o seguinte, a vantagem de fazer comerciais para televisão, eu fiz durante muitos anos, é o seguinte, durante uns 25 anos eu saí da minha casa todo dia para fazer cinema. Todo dia. Já que eles eram, tecnicamente, você fazia do mesmo jeito. Então eu saía da minha casa ou para ver uma mixagem, ou para fazer uma reunião de produção, ou orçar um filme, ou ver uma montagem, ou filmar mesmo, ou escolher um elenco. Todo dia eu saía para fazer isso. Isso se impregnou de tal maneira em mim que eu não consigo ficar parado, meu amigo. Eu não consigo ficar com o roteiro embaixo do braço 4 anos pedindo dinheiro. Então, para mim, tanto faz. Se você me fala, vamos fazer um documentário, vamos embora, pô. Eu quero filmar. Entendeu? Eu quero filmar, eu preciso disso para filmar. Então, eu não faço nenhum jeito. Nesse momento, estou fazendo um documentário muito feliz da vida. Não escolho, não. Claro que tem que ser um documentário que eu queira fazer, que mais ou menos contemple alguns teminhas que eu tenho na cabeça, que eu acho que tenho e tal, e eu faço. Mas não faço, não. Nenhuma preferência. A preferência é filmar, eu quero filmar. O Martinelli é mais ou menos parecido com o Campos Elíseos. Eu ainda estava naquela fase. Não que eu tenha abandonado isso fica sempre na minha cabeça. Essa precariedade das coisas diante dos seus sonhos. As coisas são muito precárias para você sonhar muito. O Martinelli é mais ou menos a mesma coisa. Um cara que resolveu fazer o maior praia da América Latina
que fez mesmo, na época, 32 andares de concreto importado e não sei de onde, que foi morar em cima para provar que não caía, porque não achava que ia cair. Ele construiu uma casa e foi morar em cima. Poucos anos depois veio a guerra. Esse cara era um italiano, a guerra atingiu violentamente os italianos, porque faziam parte do eixo contra o Brasil, à noite. O prédio se deteriorou de tal maneira que quando eu cheguei lá para filmar, era um momento que todos estavam sendo despejados. Mas o que tinha lá dentro? Lá moravam pessoas que tinham invadido o prédio. Tinham invadido, já naquela época, 75, por aí, invadiram os pequenos apartamentos, estavam morando lá, eram curtições, e tinha crime, tinha agressões, tinha roubo, tinha tudo. Tinha gente muito boa também lá dentro. Mas é um Campos Elíseos reduzido para um único lugar, que era o prédio Martinelli, que todo mundo conhecia. Mais do que o Campos Elíseos, Martinelli era super conhecido. Alguém me perguntou o que você está fazendo? Estou fazendo sobre o Martinelli. Ah, sobre o Martinelli. Então, olha, porque ele foi realmente um grande landmark de São Paulo, né? Que tinha virado um horror. E hoje, exatamente como o Campos Elíseos, não é nada. É um monte de repartições do governo, muito bonitinha, asseadinha e tal. Mas aquela gente que estava lá era mais interessante do que... E, rapaz, primeiro, eu gosto tanto dele, eu acho que ele fez uma obra-prima. Eu não fiz uma obra-prima, eu fiz um filme que pegou um momento do prédio, mas tinha toda essa origem, esse entorno que era muito importante. Entrevistei um engenheiro que planejou o prédio, já estava vivo. Isso me conforta e me orgulha o fato dele depois ter feito um filme... talvez ele tenha compreendido que aquele universo era de tantas pessoas que se entrechocam e são diferentes entre si, você tem tanta coisa diferente, é muito importante para um documentário, né? Um prato cheíssimo, né? Hotel, tranquilo. Aham. Você já arrumou? Eu já. Você não tem dificuldade nenhuma? Não. O hotel tá cheio. Não tem problema? Não, que isso? Pessoa só, não tem problema algum. Escuta, o que você acha do prédio? Eu acho legal Pacas. Quanto tempo você mora? Eu moro há 2 anos. Não. Não. Tá sentindo sair? Olha, eu vou sentir saudade de Pacas aqui, viu? Eu gosto daqui demais. No bar do Carioca, 21º andar, a alegria era forçada. A turma já estava sentindo saudade de Pacas, mas não se resolvia a sair de uma vez. Esse filme é o que se eu tivesse dinheiro, é que a gente está sempre duro nesse maldito país, né? Puta, eu queria restaurar. Eu gostaria de melhorar aquelas imagens. Foi feita também guerrilha, mais que os Campos Elíseos, mais. Foi feita por amigos mesmo. Sem dúvida, não chamou amigo. Claro, pô. Então, como é que eu não vou chamar o Rodolfo Sanches, que ele trabalhou comigo no Martinelli, pô, em 1974. E durante todo esse tempo a gente trabalhou, fizemos vários filmes. E o Martinelli fez de graça, não é que ele ganhou. Nem eu, nem ele, ninguém ganhou. Todos nós estávamos ganhando muito bem na publicidade, é verdade. Mas essa disponibilidade, essa solidariedade pessoal, eu acho que eu repito mesmo, não quero saber. O outro foi o Lazzarini, o Pedro Pablo Lazzarini, que infelizmente morreu ano passado. Eu trabalho com equipes repetidas. Quanto mais eu posso repetir, melhor é. Quebrando a cara. Quebrando a cara é sobre o Éder Joffre, né? Mas não é sobre o Éder Joffre. Parece que é, mas não é. É um filme sobre a família Joffre. O que me interessa o Éder, era um grande cara. Agora ele está, coitado, ele está bem atingido pela idade e pelo boxe, né? O boxe, essa combinação de idade e ex-pugilista é fatal, né? Mas era um cara bacana, muito bacana, eu gostava muito dele. E a família dele era muito estranha, eram 11 pugilistas na família, pô. E só ele campeão do mundo, uma coisa meio rock com seus irmãos.
interessante. Eu gostava muito disso, porque era um quadro familiar legal. Legal. Eu não fazia tempo que eu não via, eu vi aqui agora. Esse também precisava restaurar. Puta. Fazer o quê, né? Outra cidade. Outra cidade são os meus amigos dos anos de formação. Né? Então, a cidade de São Paulo, visto do ponto de vista da cultura, que ela oferecia naquele tempo. Então, quais eram as livrarias que a gente frequentava? Quais eram os cinemas que a gente frequentava? O que a gente pensava de determinados escritores, poetas brasileiros ou não? Não se falou em cinema, porque essa turma era toda literária. Inclusive eu. Eu nunca pensei em fazer cinema. Se alguém falasse que ia fazer cinema, eu ia ficar perplexo, porque nunca tive aproximação nenhuma com o cinema. Minha mãe nunca se conformou com esse fato. Pô, como? Né, o cinema brasileiro é uma coisa desconhecida para o brasileiro. Eu, na minha casa, meu pai era um cara de excelente formação intelectual, minha mãe era uma professora também. Durante toda a minha infância, eu nunca ouvi falar a palavra cinema brasileiro na minha vida. Nunca ouvi eles falarem. Nunca se falou nisso. É como se fosse uma coisa que não existisse. Entendeu? E não era gente preconceituosa nem nada. Era gente que, normal, de uma boa estatura. Mas nunca lhes ocorreu que havia um cinema brasileiro. E eu acho que o cinema brasileiro ele é isso, né? Um pouco é isso. É o cinema que se faz, não diria sobre a hostilidade da sociedade, mas sobre a indiferença da sociedade, não tem dúvida nenhuma. Se você pegar até esses filmes que você está falando meus aí, jogar no lixo, a maioria da população vai falar, pô, ótimo, pô, fica ocupando lugar aí. Própria de um imigrante. Não sei, é uma visão que eu... Não, sim. É porque existe uma igreja em São Paulo, né, que foi, originalmente era uma igreja feita por um imigrante italiano. Quem construiu a igreja foram os imigrantes italianos, se valendo de alguns imigrantes que tinham ficado ricos, Matarazzo, não sei o que deram dinheiro, mas ela foi feita numa confluência de 3 bairros italianos, a Moca, o Brás e a Bela Vista. Mais ou menos naquela região que é um vale, onde conflui esses 3 bairros, foi feita a igreja dos imigrantes, dos italianos, que é belíssimo, é belíssimo. Você já foi lá? Já. É belíssimo. Só que a imigração italiana, ela se fundiu no tempo, sempre o tempo, né? Sempre o tempo. O que ficou dessa imigração italiana é o seguinte, todo mês, primeiro domingo de cada mês, há uma missa de italianos, lá, todo primeiro domingo. E de regiões, uma hora é a Bruxelas, quando eu filmei era apenas a Bruxelas, outra hora são os toscanos, outra hora não sei quem, todo domingo tem. Só que vai gente lá que está muito bem. Eles chegam todos, né? Eles vão levando parentes velhinhos, por exemplo. Né? Eu cansei de ver o cara com a camisa do Palmeiras, levando o avô dele, o cara não está nem aí. Mas é interessante. Agora, o que é interessante disso é que essa igreja, percebendo isso, o pessoal da paróquia, falou, não, peraí, já que a gente faz acolhimento, vamos fazer acolhimento de quem precisa. E vieram os latino-americanos. Daí entram peruanos, paraguaios, bolivianos, puta boliviano, chileno pouco, muita gente na época do Allende. Né? Desculpe. Bom, eu prefiro o Allende. Eu prefiro pensar no Allende que no Pinochet. Mas tudo bem. E poucos argentinos também, por causa de ditadura, mas e eles, essa igreja, todo domingo também tem a missa, ou dos paraguaios, dos peruanos e tal. Agora evoluiu, tem haitiano, tem o diabo lá, né? Além desses. Totalmente diferente. Mas quando eu filmei, era assim, argentinos, peruanos e tal. E era completamente diferente dos italianos, é outra coisa, né? Não só, é um filme meio, quase uma pesquisa de rostos, né? Só pelo tipo físico você vê quem é italiano, quem é... Eu acho que isso foi exatamente. E tem todo domingo, às 7 horas agora não sei, tinha uma missa de brasileiros, que moram nas redondezas.
Aquele bairro, onde hoje se localiza a Igreja da Paz, é um horror. Puta, é um favelão. Então é um povo mesmo pior que os latino-americanos em matéria de pobreza. Que eram também imigrantes, que tinham vindo lá de Pernambuco, não sei de onde. E tinha a missa deles, brasileira também. É muito bonito esse negócio dessa igreja. Eu acho... Agora faz tempo que eu não vou, a gente se... Você vai perdendo um pouco, mas eu qualquer dia eu apareço lá. Bom, como espectador me interessei muitíssimo, né? Eu ia muito pouco a cinema. Eu comecei a cinema assim com grande constância quando começaram a aparecer os primeiros filmes neorrealistas. E no Velho Wagner. Daí eu falei, bom, aí tem coisa. Aí não... Porque antes você tinha um cinema americano que também tinha seus grandes diretores, sem dúvida. Eu gosto muito do cinema americano, mas a quantidade de filmes superficiais acabava afogando esses poucos grandes cineastas, né? Que ficavam nem uma semana em cartaz, já na época. Na Europa não, a Europa vinha com os que ela tinha de melhor, né? Então o neorrealismo vinha aqui e ocupava salas importantes e tal, né? O independente americano não. O que vinha era, o que ocupava a sala era sempre o blockbuster. Então, enquanto espectador, tive muito contato com eles e vi que estava se fazendo coisas sérias, né? Então, aquilo que estava se colocando o cinema no nível de uma grande ferramenta para entender o mundo, que é o que ele tem que ser. Pô, se não é isso, o que ele é? Então, como espectador, assim, quando eu comecei no cinema, é preciso que você entenda uma coisa fundamental. Eu sou um cineasta de São Paulo. São Paulo é um outro país. O Rio de Janeiro é um país que fica a 400 quilômetros de São Paulo, mas é um outro país. Completamente diferente, né? Nós, em São Paulo, a gente é herdeiro totalmente da Vera Cruz. Ainda que sejam pessoas que consideravam aquele negócio que a Vera Cruz fazia uma estupidez, e era mesmo. Os temas da Vera Cruz, a abordagem que ela fazia da vida, como ela tratava, viu? Era de uma estupidez atroz. Eles não estavam interessados absolutamente em fazer um filme importante. Um filme de investigação, de nada. Mas, ao mesmo tempo, trouxeram uma maneira de fazer cinema que, inegavelmente, ficou em todos nós. Não só quem fez publicidade, não. O Roberto Santos, o Walter Ugucuri, o Luiz Sérgio Persson, todo mundo é fruto da Vera Cruz e trabalha digamos, num rigor técnico, numa disciplina técnica que vem da Vera Cruz. Esse é o cinema paulista. Esse é o cinema paulista. É um cinema que foi fundado, teve seus mestres nos ingleses, que tinham uma maneira de fazer cinema muito rígida em termos de disciplina, planejamento e tal. Isso marcou muito. O Persson, inclusive, não só isso, como ele foi para Roma fazer Teatro Experimentale. Mas ele já tinha isso, porque outros caras do Rio de Janeiro também foram fazer o Teatro Experimentale. Quando voltaram, fizeram cinema com outras características. O cinema, se você observar o cinema do Luiz Sérgio Persson, você vai ver um cinema muito tecnicamente perfeito, com as regras do cinema obedecidas, altivamente, claro, não de maneira subalterna, mas está lá. O Cury, imagine, o Roberto Santos também. Então você tem um cinema em São Paulo muito diferente do Rio. O que a gente não tinha aqui, isso apareceu no Rio de Janeiro, e isso mudou tudo. E é o grande, para mim, a grande herança do cinema novo, e a grande novidade do cinema novo, foi colocar o Brasil no centro do negócio. Pela primeira vez apareceu o Brasil, com o Glauber, com o Nelson também, claro. O Nelson é aqui de São Paulo, né? O Nelson ele levou também um pouquinho, mas
Esses caras, o Náspera dos Santos, o Glauber Rocha, o Joaquim Pedro, o Leon Isma, eles colocaram o Brasil no mapa, isso nunca tinha acontecido. Isso foi uma novidade total. E quando a gente viu aquilo, todo mundo ficou muito espantado. Mas ele durou pouco, o Cinema Novo durou muito pouco. O Cinema Novo, quando surgiu a Embrafilme, aí por 69, 70, ele já estava liquidado. Ele não conseguiu estabelecer uma ligação com a massa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A massa não está acostumada àquele tipo de filme, que era um tipo de filme completamente diferente de São Paulo. Era inteiramente livre, você tinha experimentos no meio do filme, que pode ser legal, linguagem e tal, mas de qualquer maneira eles afrontavam o cânone do cinema muito mais aqui em São Paulo. E outra coisa, todo o cinema brasileiro era muito pobre. E nesse momento, particularmente no Rio de Janeiro, havia uma deficiência de equipamento, eu acho, deficiência de material para você trabalhar, que tornava o filme mais tosco. E o público fazia comparações, porra. Para complicar mais, as salas não estavam aparelhadas, então o som era péssimo, todo mundo atribuía ao filme, quando na verdade, em larga medida, era a sala que tinha um som horrível. Então o Cinema não conseguiu fazer embora tenha feito filmes extraordinários, né? Deus e o Diabo é um filme maravilhoso, porra, né? E vai por aí afora. Não conseguiu. Rapidamente ele se... Mas eu estou te falando isso porque eu sou um cineasta completamente diferente de cineasta carioca. Eu respeito muito eles, eu gosto muito deles, pô. A gente que pensou em fazer alguma coisa importante, pô. Mas num momento muito difícil também, muito difícil. Hoje não tenho a menor ideia. Hoje não tenho a menor ideia. O digital veio mudar tudo isso. O digital veio trazer uma multidão de novos cineastas que a gente não consegue acompanhar. E você tem polo em Minas, você tem polo em Recife, você tem um polo ótimo, você tem em Brasília. Então, de repente, ficou uma coisa que é impossível de seguir. Impossível de seguir, não sei. Mas acho que dessa quantidade é possível que apareçam algumas coisas interessantes. No pior momento de matéria de público, né? No pior momento. O público foi cooptado pela televisão para aceitar e gostar de uma dramaturgia que não é do cinema. Infelizmente, felizmente, aliás, não é do cinema. Não é uma simplificação da vida total, enfeitada com algum apuro técnico. Só que isso ficou sendo, foi injetado de tal maneira na mente do espectador brasileiro que ele só aceita isso. Então, os filmes estão indo de mal a pior, né? De mal a pior. Então, é complicado. Mas, vamos ver, né? Isso é exatamente o que você está falando. O que você está falando é perfeitamente exato. Porque você tinha falado uma outra palavra que tem pessoas que aqui presentes, perto de mim, que colocam assim, que eu acho um pouco altissonante, que é curso. Eu não vim fazer um curso de cinema, até porque eu não tenho a menor ideia de que seja um curso de cinema. O que eu vim isso é transmitir experiência. Que pode estar completamente... Amanhã vem um outro diretor aqui e fala tudo ao contrário. Eu até vou falar isso na última aula. Acreditem no cara. De repente ele está certo. Eu não tenho... Serviu para mim, eu me diverti muito. Eu gosto, nunca tive problema. Adoro fazer filme. Mas é legal você vir aqui por outras razões. É muito importante você ter alguém que endosse o seu filme. Se o público não endossa, se nem a sua mãe endossa, se de repente a academia endossa, é muito importante. Se a academia revela que você tem alguma coisa que mereça ser mostrada, discutida, isso para um artista é fundamental.
E tinha pouca coisa, tinha pouco, não diria que tinha algum respaldo na academia, mas muito em São Paulo, né? Na USP e tal, sim. Mas essa é uma coisa de um tamanho, de uma importância como o Unicamp, é muito, muito, muito legal, muito gratificante. Me pegou num momento, inclusive, muito não diria de depressão, mas um momento muito que o meu ceticismo, que já é natural, estava sendo alimentado todo dia, né? De repente veio esse convite do pessoal da IDEA aqui, eu falei, alguém está vendo alguma coisa e tal. E acho que ficou um negócio interessante, porque os filmes dão um percurso de São Paulo. A ordem dos filmes não é arbitrária, né? O primeiro filme é o último que eu fiz, porque é um filme sobre imigrantes, é a cidade antes da cidade. Vou ver o Campos Elíseos, que é os anos 20, quase 40, o Martinelli, 50, o Éder. Para alguma pessoa que gosta disso, né, você pode, por exemplo, obter um retrato do centro da cidade pelo filme do Éder, perfeito. Aquilo era o centro da cidade, como se falava no centro da cidade. O sotaque não existe mais. Ou então tem um excêntrico, tem um velho, mas naquele tempo era muito peculiar, um sotaque do centro da cidade. Todos os personagens do Éder Joffre, sem exceção, são personagens do centro da cidade e falam como se falava no centro da cidade. Então você tem essas coisas que são legais. E vai indo. Hoje, por exemplo, a gente vai ver um filme que é um filme dos espertalhões intelectuais dos anos 90, né? Do governo Fernando Henrique. Não ele, pessoalmente, eu até não, acho até um intelectual de valor e tal, mas teve um momento em que se pensou, não, vamos fazer uma outra coisa aqui. E está lá no Príncipe, que aliás foi muito malhado por uma única coisa, porque o cara vai embora do Brasil. A última cena do filme é um cara indo embora do Brasil, embarcando. E coincidia com o Lula entrando, em 2002, acho que o Lula entrou, né? Com a eleição do Lula. Quase me mataram. Você faz o cara indo embora nesse momento que vai mudar tudo. Tá? Eu acho. É difícil dizer. Eu tenho a impressão que o Brasil vai mudar. Vai mudar para extremos? Não é tanto outro extremo. Eu acho que vai mudar, o brasileiro vai mudar. O brasileiro está sempre. Uma coisa mais ou menos parecida com o que o Pasolini falava da Itália. Só que ele falava em 1972, porque ele era um gênio, né? Quer dizer, você vai mudar até o cotidiano. Então, nós não somos Estados Unidos. Eu acho que nós não estamos caminhando. A história ela não se deixa apanhar. Isso é um pensamento que, sem nenhum fundamento maior, não sei, uma impressão. Não vão ser governados, em vez de pela religião católica, pela religião, como é que chama? Os pentecostais evangélicos, exatamente, que é uma outra coisa. A ética, se é que existe, é uma outra. A ética católica, se é que existe, era outra coisa. Nós vamos virar, então, uns Estados Unidozinhos, onde vai se falar na meritocracia, sei lá, vai se excluir completamente um pensamento de esquerda. Eu acho que esse pensamento de esquerda vai ser abolido, não por execuções nem nada, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você quer fazer o Partido Comunista lá? Tem. Só que se você levantar a cabeça e começar a ficar muito importante, eles destroem você, como aconteceu com os Panteras Negras, por exemplo. Né? Então, que é uma democracia de dois partidos, nos Estados Unidos, que é a forma mais sutil e mais criativa de ditadura, porque os dois pensam a mesma coisa. Um talvez fale menos impostos, o outro fala não, mais impostos. Um fala, outro é mais humano, outro é cafajé. Mas, assim, do ponto de vista da doutrina, digamos assim, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Republicanos e democratas são exatamente liberalões
que exclui qualquer outra coisa, vão trabalhar, vão ganhar dinheiro, fiquem bonzinhos, sejam bonzinhos, trabalhem bastante, vocês vão ganhar o salário no fim do mês e acabou, tá bom? Tá bom. Todo mundo vai, eu acho que vai ser uma sociedade que todo mundo vai gostar. Aí nós estamos, pô, as pessoas vão gostar disso. Vamos parar de sonhos, de coisas utópicas, para com isso, joga fora, porra. O mundo é outro, vamos ter uma vidinha legal e tal. E eu acho que vai ser isso, infelizmente, para o Brasil. O Brasil é muito diferente dos Estados Unidos hoje. O Brasil tem um SUS que não tem lá. Tem uma educação gratuita que não tem lá. Você vai falar, é ruim, mas ela está implantada. O importante é você estar implantado. Então, filosoficamente, o Brasil é um outro tipo de país. Eu acho que está virando os Estados Unidos. Sei lá. Aqui, para o povo, para a população brasileira, é mais ou menos a mesma. A população brasileira também desconhece muito desses sonhos utópicos. Isso aí se dá dentro da academia, se dá acadêmico por acadêmico, para um cara que fez uma dissertação de tese, para o outro, mas não caminha, nunca caminhou. Então, isso tende a se cada vez mais ficar atrofiado, e desaparece. E vai ficar todo mundo contente, feliz, trabalhando, ganhando sua vidinha. Não, pode ser que seja essa a vida, né? Eu não fui acostumado de outro jeito, não sei. Felizmente não estarei aqui para... Eu gostaria de falar com o Buñuel. O Buñuel tinha uma coisa muito engraçada que ele falava. Quando eu morrer, eu só peço uma coisa. É isso que você ia falar? Não. Ele fala, a única coisa que eu peço é que de 10 em 10 anos me seja possível, por 15 minutos, levantar do túmulo e até a banca de jornal e olhar o que está acontecendo e voltar. Eu gostaria eu tenho muita curiosidade de saber o que vai acontecer. E talvez não, certamente não vou ver. Mas eu, como eu queria sair junto com ele. Vamos até a boca de jornal e ver o que bicho está acontecendo. Que o Brasil está mudando. Essas eleições são uma prova de que a gente não... A história está se movendo de uma maneira que é uma novidade. Uma novidade. Sei lá.